Olá amiguinhos do vlog do Zé aqui, hoje com a Nikon AFS Nikkor 14-24mm f2.8G ED, que é simplesmente a melhor lente grande angular do mundo. Pois é, pensada especificamente agora para a era digital, ela foi anunciada em 2007 ao lado da primeira FX, a primeira câmera full frame desse fabricante, a D3. Então ela apresenta aí desempenho ótico, resolução, contraste e cores absolutamente impecáveis, coisa que a gente nunca tinha visto antes no mercado, e aqui um grande motivo aí de orgulho para a linha da Nikon. Bom, na caixa a Nikon te dá um carrying case, que é aqui o CL-M3, que ele é um case aí de nylon bacana para você carregar a lente para cima e para baixo, e aqui a gente tem a 14-24 f2.8G ED. Bom, a primeira coisa que você nota é como isso daqui é um gigante. Em 969 gramas é uma das lentes mais pesadas ultra wide angle que a gente já viu, porque a Nikon aí, para atender essa especificação f2.8, teve que colocar elementos pra caramba aqui dentro. São 14 elementos em 11 grupos, tem 2 deles ED, eu acho que são 3 asféricos. O primeiro aqui da frente tem o Nano Coat, a gente consegue ver aqui o Big N. Vamos tirar o cap aqui para vocês verem. E só esse elemento convexo aqui na frente, né, que é a alma das grandes angulares, para você pegar um campo de visão bem aberto em 114 graus, ele tem apenas 98 milímetros de diâmetro, né, que é quase o mesmo do que aquelas telefotos luminosas, por exemplo, a 300mm f2.8. Então vocês podem ter noção aí de como isso daqui é grande e pesado, mas de qualquer maneira uma construção absolutamente impecável, com um mix aqui de metal e de plástico. Esse HUD é embutido, ele é de plástico, né, e você vê aí que ele tem muito mais uma função de proteger o elemento da frente do que evitar flare, né? Você vê aqui de lado que você continua vendo o elemento aqui na frente, então quando eu tenho problema de flaring com luz que vem de algum dos ângulos na frente do meu elemento, eu tenho que tapar com a minha mão. De qualquer maneira, uma lente de operação extremamente simples, que aqui atrás você tem o anel de zoom, né, que é um anel de metal, ele está gravado aqui as distâncias lá do 14 até o 24. Uma coisa que vocês têm que notar é que vocês veem que o 14, o 15 e o 16 estão muito mais próximos do que o 18, o 20 e o 24. Então algumas vezes eu não estava olhando em qual número eu estava e eu vi no meu EXIF que eu não estava totalmente no grande angular. Então sempre prestem atenção porque o movimento dele é bem suave, né, que é um feat of engineering aí, considerando o tamanho desses elementos, e o movimento é suave e ele pode sair do lugar quando você não estiver prestando atenção. E aqui na frente ela tem um anel de foco manual, que é um dos melhores que a gente viu da Nikon aqui, né? Você vê que nos equipamentos topo de linha eles têm um carinho especial em ele não ter o joguinho, né? Quando você muda o movimento aqui, a direção, você vê que não tem diferença na distância que ele está mexendo. O sistema que é aqui o SWMF, né, é o Internal Focus, nada mexe aqui na frente, né? Vamos mexer de novo aqui o zoom, você vê que ela mexe um pouquinho, mas ela não expande. O Internal Focus aqui, que é o Silent Wave Motor, ele tem aqui atrás desse lado um botão MA e M, que ele tem o Override. Mesmo aqui no MA você consegue compensar aqui o que você está fazendo no foco manual. E de qualquer maneira, uma lente extremamente bem construída, né? Vamos mostrar aqui para vocês o mount de metal. Ele tem o gasket de borracha aqui atrás contra poeira e água. Você tem também proteção e vedação em todos esses anéis. E uma coisa que vocês não me viram falar até agora é em filtros. Ela não aceita filtros do tipo rosca aqui na frente e infelizmente não tem nem espaço para gel aqui atrás. A única saída seria você comprar aqueles kits que são um pouquinho caros, de vidros quadrados, né, que ficam aqui na frente. E, enfim, aí é uma única reclamação que eu vejo o pessoal fazendo da Nikon AFS 14-24 f2.8. Uma das melhores que a gente já viu aqui no vlog do Zek, né? Eu acho que é a primeira Nikon top de linha depois daquela Prime 85 f1.4. Vamos montar na nossa D800 para vocês terem noção do tamanho, que é um corpo FX, né? Essa aqui é uma lente FX e vocês já conseguem ver aí, olha só o tamanho que ela fica, né? Você sair aqui desse elemento grande aqui da frente para o F-mount, né? Todo mundo que tem o F-mount pode ter uma noção de como essa daqui é uma lente grande. Os 14-24mm, que são as distâncias do ultra até o grande angular, de 114 a 84 graus de visão, que servem para composições dramáticas com as linhas do quadro em arquitetura de interiores e exteriores, paisagens amplas com a relação de céu e terras exageradas, fotos criativas independente do sujeito, uma vez que os objetos próximos da lente ficarão maiores e com um desempenho absolutamente impecável em resolução, contraste, cores e controle de distorções, que não estamos acostumados nem nas fixas grande angular. A partir de f2.8 totalmente aberta, a resolução ultrapassa qualquer sensor digital atual,
revelando um poder de reprodução de detalhes tão alto que sozinho já diferencia as imagens. É uma tridimensionalidade dada à riqueza dos detalhes que as impressões gigantes ficam fantásticas, imersivas e mesmo na tela os arquivos saltam dependendo do tratamento. Há uma diferença mínima entre o centro e as bordas, e qualquer motivo de suavidade nos arquivos é mais por causa da profundidade de campo curta em f2.8 do que um problema no projeto ótico. Fechando até f5.6, ela fica absolutamente uniforme nesse aspecto, e você tem de longe a melhor grande angular em termos de resolução, tanto zoom quanto prime. Alguns efeitos típicos que a gente vê aqui no vlog do Zek, como o Chromatic Aberration lateral, que eu sempre mostro em contornos de prédios, é minúsculo nessa lente, mesmo com o exigente sensor de 36 megapixels da Nikon D800Z. Em qualquer outro conjunto com menos pixels, por exemplo uma 5D com grande angular da Canon, e você tem o CA lateral grosseiro. Aqui não, ou seja, o problema é pequeno em alta resolução, o que me faz pensar que ficaria invisível em câmeras como a D4 de só 16 megas, D600 de 24, enfim, uma qualidade de imagem bruta que só as lentes topo de linha podem entregar. Distorção geométrica é presente nos 14mm do tipo Barrel, mas uniforme e fácil de corrigir via software, que vai sumindo até os 24, onde já não vemos mais nada. Vinheta pode ser acentuada em abertura máxima dependendo do sujeito, mas dá personalidade às fotos mesmo em itens arquitetônicos. Vejo muita gente aplicando isso via software e aqui gerado na própria objetiva fica muito mais bacana. Reprodução de cores também é destaque nos sensores e objetivas modernos da Nikon, então podemos ajustar o arquivo criativamente sem perda de qualidade, é muito bacana para quem trabalha simulando qualquer efeito. Enfim, qualidade de imagem absolutamente impecável na melhor grande angular do mercado. Eu preciso falar para quem é? Bom, quem precisa de fato do grande angular pode ter na AFS 14-24mm f2.8G ED o kit dos sonhos. Ela é bem superior a todos os modelos full frame e um must para trabalhos realmente exigentes. Você trabalha com arquitetura e precisa de impressões gigantes? Essa é a lente para você. É fotojornalista e quer diferenciar o trabalho? É a lente para você. E todo mundo que tem uma câmera full frame, tem a necessidade do grande angular e está disposto a pagar, essa daqui é a Nikon AFS Nikkor 14-24mm f2.8G ED, que é aí a grande angular definitiva, né? Isso aqui é um motivo de inveja de todo o canãozeiro, né? Eu vejo muita gente colocando uma Nikon no kit para ter o grande angular com essa qualidade, foi o meu caso, e é o que eu recomendo aí para vocês, se vocês tiverem curiosidade de ver de fato aí o que o desempenho óptico de uma zoom pode fazer em cima de uma prime no grande angular, essa daqui é a melhor lente que a gente tem por aí. Vamos mandar os abraços e os beijos lá do vlog do Zek sobre a Canon Selfie, né, que foi o Eduardo Neves, o Caio César, o Duas Coisas, o Thomas Soares, o Edilson Ferreira Borges, o Ed Massuco, o Rodolfo Ricieri e o Wellington Santos. Esse aqui é o vlog do Zek, nós estamos no YouTube e no Vimeo, vocês podem ver o artigo dessa lente lá no blog do Zek, nós temos as fotos no Flickr e no Tumblr, eu tenho o Instagram com fotografia de rua, e quem gostou do vídeo quer ajudar, nós temos lá o Patreon do vlog do Zek, e é isso, um grande abraço, até o próximo vídeo, o beijo Moa de sempre.